Sabe, geralmente quando a gente pensa sobre grandes revoluções políticas e a construção de um novo Estado, há uma expectativa de, vejamos, uma precisão quase matemática. Uhum, como na engenharia civil, né? Exato. Como na arquitetura de alto nível. A gente derruba um prédio velho e decadente, desenha uma nova planta impecável ali no papel, e os líderes apontam para aquele projeto iluminado e dizem tipo, aqui está. É exatamente assim que a nova sociedade vai funcionar a partir de amanhã. É uma visão extremamente reconfortante, de fato. A ideia de que o mundo antigo estava quebrado e o novo vai ser limpo, lógico, higiênico e, bom, perfeitamente organizado. Nós, como observadores, gostamos que a história seja facilmente categorizada em um antes sombrio e um depois luminoso. Dá uma sensação de controle, sabe, sobre o caos humano. Sim, com certeza. Mas então, começamos a investigar a realidade no chão, a poeira e o sangue, do interior da Rússia, logo ali após a Revolução de 1917. E, de repente... A planta pega fogo. Exatamente. Essa planta arquitetônica não apenas tem falhas, ela está literalmente pegando fogo. A máquina de desenhar quebrou, os engenheiros estão atirando uns nos outros. Estamos olhando para uma paisagem histórica que é honestamente brutal e absolutamente turva. O nível de caos desafia a nossa compreensão básica de como um governo interage com o próprio povo na hora de estabelecer a ordem. É a definição absoluta de águas turvas na história moderna. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje é tão fundamental. O que temos em mãos não são aquelas narrativas polidas dos livros oficiais de história. Não, longe disso. Pois é, são os bastidores crus de uma época onde a sobrevivência ditava as regras. Perfeito. Então, hoje, vamos fazer um mergulho profundo em uma série de relatórios históricos diretos, decretos governamentais internos e documentos extremamente detalhados da Polícia Secreta Soviética sobre o período exato entre 1918 e 1922. A missão desta análise profunda é expor o que esses papéis revelam ser uma verdadeira guerra oculta. E uma guerra impiedosa. Muito. E quero deixar claro desde já, para nossa audiência, não estamos falando da famosa guerra civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. O que os diários da época mostram é um choque brutal e muitas vezes ignorado entre o novo poder estatal, liderado pelos bolcheviques nas cidades, e a imensa população camponesa. Para colocar quem acompanha a nossa análise no contexto exato desse barril de pólvora, a gente precisa entender o que aconteceu no minuto seguinte à vitória revolucionária. A grande promessa bolchevique, lá em 1917, era simples e muito sedutora, que era a terra aos camponeses. O grande slogan, né? Uhum. Foi esse slogan que garantiu muito do apoio inicial no campo, que era a espinha dorsal do país. Só que, bom, a realidade logística bateu a porta com uma brutalidade ímpar. O novo governo precisava desesperadamente alimentar as grandes metrópoles industriais e o seu recém-formado Exército Vermelho. E como eles fizeram isso? Instituindo a requisição de grãos. Isso, a famosa Prodraziorstka. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, essa requisição não era um formulário de impostos que chegava pelo correio para o fazendeiro preencher. Não mesmo. Eram destacamentos armados, sabe? Homens da cidade com fuzis marchando por estradas de lama até as aldeias para simplesmente confiscar a comida. E detalhe, não era só um excedente. Muitas vezes eles levavam o que a família inteira precisava para passar o inverno. O abismo cultural era imenso. Imagina homens urbanos que mal sabiam diferenciar trigo de centeio, chegando com ordens para esvaziar celeiros. Essa necessidade logística transformou o campo em uma zona de guerra total. O confisco ameaçava a própria sobrevivência biológica de quem produziu o alimento. E o resultado disso é uma reação camponesa em uma escala que é francamente de cair o queixo. Eu proponho a gente começar pelo sintoma mais visível de que o sistema estava entrando num colapso absoluto, que foi a fuga em massa. Um verdadeiro exército de furtivos. Lendo os relatórios da Tcheca, a polícia secreta da época, os números parecem, delírios. São absurdos. Em 1919, essas forças de segurança detiveram cerca de 500 mil desertores.
500 mil. No ano seguinte, em 1920, esse número saltou para entre 700 e 800 mil homens que simplesmente largaram as ferramentas ou as armas e fugiram. E o mais assustador, esses são apenas os que foram pegos. Exato, porque a contabilidade da época nota que entre 1,5 milhão e 2 milhões de camponeses conseguiram escapar completamente das redes de busca do Estado. Tente visualizar isso. Milhões de homens simplesmente desaparecendo. É gente demais. Sim. E eles conheciam os pântanos, as trilhas e o terreno local infinitamente melhor do que qualquer tropa enviada de Moscou. Eles simplesmente se dissolveram nas florestas russas. E a grande questão é, como o Estado reage a uma deserção que atinge a casa dos milhões? Com medidas punitivas coletivas. É aqui que entra a institucionalização da lógica dos reféns. E olha, é aí que lemos aquele decreto que me deixou paralisado. Falo do documento de 15 de fevereiro de 1919. Ah, o decreto da neve? Esse mesmo. Assinado diretamente pela liderança máxima, por Lenin. O texto ordena às checas locais que, se as vias férreas cobertas de neve não fossem desobstruídas pelos camponeses locais de maneira satisfatória, reféns deveriam ser feitos. A citação exata que encontrei nas notas é: se a desobstrução não for feita, os reféns serão executados. Uma ordem direta para matar inocentes com base na ineficiência da limpeza de trilhos. É chocante. Mas, deixe-me atuar como advogado do diabo aqui, só para a gente entender os dois lados. O governo central estava no meio de uma guerra civil apocalíptica, né? Eles estavam cercados por exércitos brancos financiados por fora. Se os trens não andam, as cidades morrem de fome. Fazer reféns não era, na mente deles, uma tática desesperada de sobrevivência. É como tentar resolver um problema de infraestrutura usando táticas de máfia. Será que eles achavam que tinham escolha? Forçar a cooperação sob ameaça de morte a familiares não alienou instantaneamente o povo? É uma provocação essencial. Na mentalidade deles, a sobrevivência da revolução justificava qualquer meio, sem nenhum limite moral. O problema é a escalada. Em maio de 1920, um novo decreto instruiu formalmente que as famílias dos desertores e qualquer vizinho que desse um pedaço de pão seriam tratados como reféns do Estado. Eles foram rotulados de incorrigíveis traidores do povo trabalhador. Nossa! E o que é fascinante aqui é que a tática do terror simplesmente não funcionou como controle. Não diminuiu as deserções. Pelo contrário, né? Exatamente. Porque pensa bem, se você está escondido e descobre que prenderam a sua família, você não volta para se entregar a um tribunal, você se embrenha ainda mais na floresta. E foi assim que esses milhões de despossuídos formaram a base dos chamados militantes verdes. A repressão empurrou a fuga para uma rebelião armada em grande escala. Entendi. Então você tem essas revoltas locais. Mas como é que uma explosão de raiva em uma pequena aldeia se transforma em exércitos com dezenas de milhares de homens? O que muda a escala desse conflito todo? Para entender isso, a gente precisa olhar como a polícia secreta categorizava a resistência. Os relatórios fazem uma distinção crucial. Eles usam dois termos, o bunt e a vostânio. Ah, sim. Eu estava vasculhando os relatórios da Tcheca para essa imersão e a diferença é brutal. O bunt é descrito ali como uma revolta curta, passional de dezenas ou centenas de camponeses. É tipo aldeia expulsando o comissário a pauladas. Uma coisa localizada. Isso. Mas a Vostani, cara, isso já é outro universo militar. Estamos falando de insurreições organizadas, exércitos inteiros de milhares de pessoas tomando cidades, com programas políticos próprios. E a transição de um bunt para uma Vostani é basicamente um ciclo de retaliação sem limites. Sim. Eu tive que ler o incidente da província de Tambov 2 vezes para acreditar. Em abril de 1919, camponeses começaram um bunt contra a requisição de grãos. O grito deles era abaixo os comunistas. E, durante esse levante, 7 comunistas foram mortos. E os registros detalham que eles foram cerrados vivos. Caramba! É uma intimidade com a violência que assusta. Muito. E a resposta do governo não foi restaurar a ordem. Um batalhão da Tcheca chegou, esmagou os rebeldes, executou 50 pessoas na beira de um buraco de imediato
e depois disso simplesmente queimou a cidade inteira até não sobrar uma parede. E é esse modus operandi de punição coletiva que explica a escalada. Quando você queima a cidade inteira, os sobreviventes perdem tudo. A única opção é ir para a floresta e se juntar aos rebeldes maiores. Em Voronezh, em junho de 1919, os registros indicam o uso de aviões. Eles bombardearam e queimaram o burgo de Tretiak inteirinho. Usaram aviões contra camponeses. Sim, classificaram o local como um ninho de bandidos. 2 semanas depois, em Yaroslav, a Tcheca adotou a tática de fuzilar um homem em cada família para forçar a rendição. 34 fuzilados só para dar o exemplo. O princípio era o da responsabilidade coletiva. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Em meio a essa carnificina, tem um detalhe nos registros que me chamou a atenção. Os camponeses faziam uma distinção clara entre 2 palavras. Para eles, comunistas e bolcheviques eram coisas totalmente diferentes. É uma divisão psicológica muito forte. Exato. Na mente de quem estava lá na lama, o comunista era o invasor da cidade de jaqueta de couro roubando grãos. Mas o bolchevique era aquela figura mítica de 1917 que apoiou a divisão das terras. Eles não queriam aceitar que a mesma mão que deu a terra agora tirava o trigo. Essa dissonância cognitiva é a chave para o desespero da época. Eles queriam a autogestão local, os sovietes livres, mas sem os comunistas ditando as regras. E se na Rússia a situação já era de guerra total, havia uma região onde essa dinâmica seria multiplicada pela abundância de recursos e por questões nacionalistas. O verdadeiro barril de pólvora dessa história, a Ucrânia. A região agrícola mais rica do antigo império. Os documentos mostram que a ordem de Moscou era que a Ucrânia deveria alimentar o proletariado de Moscou e Petrogrado. Mas as cotas de requisição eram tão altas que, basicamente, condenavam aldeias inteiras à fome. Aldeias que, vale lembrar, já tinham sido extorquidas por alemães e austro-húngaros antes. E aí entra o choque ideológico. Os camponeses ucranianos queriam a partilha das terras, mas os bolcheviques queriam transformar as grandes propriedades modernas em fazendas estatais. A tal da estatização. Isso, transformando camponeses em operários agrícolas do Estado. E aí que surgem grandes exércitos camponeses com dezenas de milhares de homens. Nomes como Petliura, Marnot, Rigoriov, Zeleny. Mas eu pergunto, como um governo central lida com rebeliões tão massivas e bem armadas? Eu li que Rigoriov tinha 50 canhões e 700 metralhadoras. É o cenário do caos absoluto, e aqui acontece um amálgama perigoso e infeliz feito pelos camponeses. Existia um antagonismo histórico forte ali, o campo ucraniano contra as cidades que eram cheias de russos e judeus, e a equação na cabeça deles virou: moscovitas é igual bolcheviques, que é igual a judeus. Uma equação letal. Letal. Isso gerou pogroms sangrentos. Tropas do líder Zeleny marchavam gritando: viva o poder soviético, abaixo os bolcheviques e os judeus. Já do outro lado, o programa de Makhno exigiu o fim das requisições e autogestão. É uma loucura. É como um tabuleiro de xadrez tridimensional onde o tabuleiro inteiro está em chamas, sabe? Brancos, vermelhos e verdes lutando entre si. A capital Kiev mudou de mãos 14 vezes em 2 anos. 14 vezes. E como o governo respondeu a isso? Enviou figuras de peso. O Dzerzhinsky, líder da Tcheca, foi mandado para pacificar a Ucrânia, entre aspas, em 3 meses. Levou 2 anos. Mas enquanto a Ucrânia resistia com canhões pesados, outras regiões do Império lutavam com o que tinham em mãos, levadas pela mais absoluta inanição. O que nos leva ao pico do desespero camponês em 1920 e 1921. É quando a sobrevivência básica se torna um motor da insurreição. Um exemplo devastador nos papéis é a insurreição dos Forcados, entre fevereiro e março de 1920, na região do Volga ao Ural. Populações inteiras de russos, tártaros e basquers arrasadas pelas requisições. E formou-se o Exército dos Águias Negras. 50.000 homens, armados apenas com forcados e lanças de madeira. E eles foram dizimados pelas tropas do governo com canhões e metralhadoras. É um massacre. E a matemática por trás da fome na província de Tambov é de gelar a espinha.
O dirigente Antonov Ovsenko admitiu nos relatórios que as requisições condenavam os camponeses inexoravelmente à morte. Os números deles são brutais. Sim, a cota deixava por pessoa para o ano todo, preste atenção, 16 quilos de grãos e 24 quilos de batatas. Então, o que tudo isso significa? Para nossa audiência entender as contas, isso dá umas poucas gramas por dia. Era de 10 a 12 vezes menor que o mínimo vital para o corpo funcionar. Isso significa que o Estado não estava confiscando um excedente. Ele estava institucionalizando a fome. Exato. Quando a escolha é morrer de fome lentamente em casa ou morrer rapidamente lutando com um furcado contra uma metralhadora, a rebelião não é mais uma escolha política. É um instinto biológico primário. Com certeza. Se conectarmos isso ao cenário maior, a violência até agora era impulsionada pela busca desenfreada por recursos, os grãos, mas os relatórios mostram uma campanha específica onde o objetivo não era apenas o recurso, mas a eliminação de um grupo social inteiro. Entramos na descossaquização, a chamada Vendeia Soviética, o plano pré-estabelecido para aniquilar os cossacos do Don e do Kuban. E eu pergunto, por que essa transição da repressão reativa para o extermínio planejado de uma classe? Bom, ao contrário de outras regiões, as operações contra os cossacos foram planejadas no mais alto nível do Estado, por figuras como Lenin e Ordzhonikidze. Os cossacos tinham um histórico de privilégios como guardiões das fronteiras imperiais e muitas vezes agiam como força policial do czar contra operários. Para a liderança bolchevique, eles eram a encarnação do antigo regime. E aí a gente lê a resolução secreta de 24 de janeiro de 1919. A frase é, e eu cito das notas, exigiu um terror em massa contra os ricos cossacos, que deverão ser exterminados e fisicamente liquidados até a última pessoa. Olha a gravidade disso. Isso cruza uma linha fundamental. Cruza mesmo. Não se trata mais de punir alguém pelo que fez, como desertar do exército. Trata-se de exterminar alguém pelo que se é. É uma política de aniquilação identitária. E a execução foi implacável. Terras confiscadas e as armas deles foram recolhidas sob pena de morte. O porte de armas era a identidade cultural deles. O oficial Reinhold declarou abertamente que era uma política de extermínio em massa sem a menor distinção. E os números desse primeiro mês, fevereiro a março de 1919. 8.000 cossacos foram executados em julgamentos sumários que duravam poucos minutos. 8.000 em um mês. Isso gerou o levante de Vechinskaya. 30.000 cossacos unidos sobre aquele lema. Misturado, a favor dos sovietes livres contra os comunistas, as comunas e os judeus. Eles acabaram se aliando aos exércitos brancos para sobreviver. E aí vem a segunda ocupação em 1920. A requisição imposta foi simplesmente impossível. 36 milhões de puds de cereais. 500 mil de toneladas. E, além disso, recolhiam roupas, sapatos e até os samovares, as chaleiras tradicionais de metal. Tiraram tudo. A resistência final deles aconteceu ao lado do general Wrangel em 1920, e isso levanta uma questão importante, sabe? Como tudo isso chegou ao fim? Como se encerra um caos dessa magnitude, Exato. E a resposta dos documentos é muito sombria. O calor dessa imensa guerra camponesa não foi apagado por um acordo de paz, mas pela chegada de uma das piores fomes do século XX. Eles foram derrotados pela inanição. O que amarra os pontos principais da nossa imersão de hoje. A escala gigantesca desse conflito, com milhões de desertores fugindo pelas florestas, a brutalidade metódica e chocante dos relatórios da Tcheca, a desesperança biológica da insurreição dos forcados contra metralhadoras e, claro, o decreto de extermínio total dos cosacos. Os documentos que analisamos hoje não descrevem apenas uma revolução consolidando o poder. Eles descrevem uma guerra total, metódica e irrestrita, travada contra o campo. E por que quem acompanha a nossa análise deve se importar com isso hoje? Entender esse período é crucial, porque mostra como crises colossais de abastecimento, misturadas com ideologias inflexíveis, podem fazer com que um Estado declare guerra contra a sua própria população. E o pior, em nome do bem comum, validando a punição coletiva de milhões de pessoas. Exatamente. E para encerrar,
eu deixo uma reflexão provocativa para a nossa audiência levar consigo. Muitas vezes, a gente estuda a história através dos embates entre grandes ideologias nos corredores palacianos. A gente olha para os grandes teóricos. A história oficial, né? Isso, a visão de cima. Mas, quando a poeira baixa, até que ponto as grandes tragédias históricas são causadas não por falhas na teoria política em si, mas pela perigosa arrogância daqueles que tentam forçar a realidade complexa, suja e caótica do interior de um país a caber no papel de um projeto utópico desenhado no escritório confortável da capital. Quando a planta arquitetônica não bate com a realidade das pessoas de carne e osso, o preço é pago com vidas. É algo para se pensar. Agradecemos muito a todos que acompanharam essa nossa análise profunda de hoje e nos vemos na próxima. Um abraço. Até a próxima!